Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de segunda-feira, 17 de março de 2025. Estamos aqui começando mais uma tarde de bênção em seu lar, que verdadeiramente a bênção do Senhor possa estar sobre a sua casa, sobre o seu lar nesta tarde. E eu quero ser um canal de bênção na sua vida. E vocês também são bênção na nossa vida. Aqui estamos em família, somos uma família em Cristo Jesus, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aprendendo cada dia mais na sua santa e bendita palavra. Como eu sempre falo, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa única regra de fé, está na palavra de Deus. Eu não posso ter um livrinho a mais, outro livro, não que seja, eu possa igualar com a Bíblia, não existe. A Bíblia é a palavra de Deus, é palavra inspirada por Deus. Outros livros nós podemos ler, tem livros bons, né? A gente buscar conhecimento, tem livros bons, mas o único livro que é regra de fé para nós é a Bíblia. A nossa única regra de fé. Amém? E hoje, nesta tarde, eu quero falar um pouquinho para os irmãos sobre a Santa Ceia do Senhor, a importância. É 2 mandamentos que o Senhor nos deixou, o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Né? Nós, como cristãos, como eu vejo, tem denominação que participa da Santa Ceia todo domingo. E tem denominação que pratica uma vez por ano. Nós, da nossa denominação, fazemos uma vez por mês. Ah, pastor, quem faz uma vez por ano está errado? Não. Quem faz uma vez por semana está errado? Não vejo base. A Bíblia não mostra como era a frequência. Eu sei que a Páscoa era uma vez por ano. Eu sei disso, que a Páscoa era uma vez por ano. E como foi, e Jesus instituiu a Santa Ceia, inclusive numa Páscoa. Era uma vez por ano. E eu vejo a igreja primitiva, dava para entender que eles participavam da ceia aparentemente todo domingo, todo primeiro dia da semana. Mas isso não vem ao caso. O importante, irmãos, é nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, porque é um mandamento do Senhor. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 17 em diante, ele vai estar começando a tratar da Santa Ceia primeiro. Os irmãos ali de Corinto estavam participando da ceia de uma maneira incorreta, que desde trazer benefício, estava trazendo malefício. Por quê? Tinha dissensão, divisão entre eles. Né? Tinha naquela época a ceia era ministrada, ou eles participavam de uma maneira diferente. Era uma ceia mesmo, um alimento. Era um alimento mesmo, verdadeiramente. Hoje nós tomamos um pedacinho de pão, né, um pouquinho de suco, simbolicamente. Mas na época deles tinha ali a festa de amor, a festa do amor, e verdadeiramente eles reuniam e alimentavam ali mesmo, tinha alimento. E dá para entender, né, que ali eles ajuntavam não para melhor, Paulo dizendo aqui no 17, mas sim para pior, porque os ricos, né, chegavam primeiro, né, os escravos chegavam por último. Porque os escravos tinham de trabalhar e chegavam por último. Mais tarde, os que chegavam primeiro comiam, bebiam, embriagavam-se. E aqueles que chegavam por último não tinham o que comer. E muitas das vezes eles que levavam das suas casas. E os escravos geralmente não tinham o que levar, porque eram pobres. Então estava tendo problema ali. Paulo vem corrigindo isso, né, vem trabalhando nisso para trazer o verdadeiro sentido da ceia. Então aí depois Paulo ele diz no versículo 23, olha só, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e diz, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então a ceia a gente vê que a gente participa em memória, lembrando, né, a morte de Cristo ali na cruz do Calvário, trazendo à nossa memória aquilo que foi feito por nós. E através desse sacrifício de Cristo, nós temos vida com Deus. Aleluia. E tendo dado, aqui semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é um novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando participamos da ceia,
em memória do Senhor, trazendo à memória aquilo que o Senhor fez por nós. A morte dele ali na cruz, a carne que foi rasgada, o sangue que foi derramado em prol das nossas vidas. Então são 2 mandamentos que o Senhor nos dá. O batismo nas águas, é importante participarmos, fazermos, executarmos, é a ordenança do Senhor. E também, porque o Senhor diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E a ceia também, o Senhor nos instituindo, nos ensinando a ceia que devemos participar em memória de Cristo, trazendo à nossa memória aquilo que ele fez por nós. E é simbólico, irmãos. É simbólico. Não é porque nós oramos e o pão transforma na carne de Cristo, não. Os católicos pensam isso, mas não é assim. É simbólico. Você pegou o pão, você orou, você come ele, né? Ele é carne? Não, é o mesmo pão. É simbólico. Né? É simbólico. Então a gente oramos, o pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva, ele simboliza, é simbólico, representativo, porque muitos pensam, né, que depois da oração vira, né, não é verdade? Não é assim. Fala da transubstanciação. Ele não vira, ele não transforma, ele continua pão, ele continua o suco de uva, mas simboliza. Quando participamos, nós estamos trazendo a memória, né, daquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Porque todas, olha só, irmãos, a resposta está aqui. 26, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando participamos da Santa Ceia do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha, trazendo a memória, relembrando, como a Páscoa, né? Na Antiga Aliança, eles participavam, até hoje eles participam, os judeus. Os judeus, eles participam até hoje. Mas a Páscoa era isso, para eles lembrarem, né, que quando eles saíram lá do Egito, tinha-se, o próprio nome Páscoa, é passagem. Quando o anjo do Senhor feriu o Egito, os primogênitos, eles pulou a casa dos israelitas. Viram sangue nas vergas da porta e ele passou por cima, pulou. Eis aí a origem do nome Páscoa. Passou por cima da casa dos israelitas, que tinham sangue nos umbrais, nos portais das portas, para que o anjo do Senhor não ferisse os primogênitos dos israelitas. Então aqui diz, olha só, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Muito tem se discutido o que seria participar da Santa Ceia indignamente. Muito tem se discutido sobre isso. Mas quando a gente vê o versículo 27, olha só, vai responder, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que bebe indignamente, novamente, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? É as pessoas. Nós não somos o corpo de Cristo? Somos membros um do outro. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a gente vê o contexto que estava acontecendo aqui na igreja, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Por exemplo, os ricos, que eram mais abastados, que chegavam primeiro, tinham mais condições, eles comiam a ceia deles. Aqueles, os pobres, os escravos, que chegavam depois por causa do trabalho, ficavam sem comer. Então, quer dizer, eles não consideravam aqueles outros, por ser pobre, por ser escravo, como o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é a igreja. Cristo é a cabeça. Nós somos membros um do outro e formamos juntos, um unido com o outro, o corpo de Cristo. Ninguém é corpo também individual, por exemplo. A irmão Eurípides é corpo de Cristo lá na casa dele. Não, eu sou membro. O corpo é quando se reúne. Por isso que eu sou contra os desigrejados. Pregam aí que não precisamos ter pastor,
que não precisamos ser submissos a homem. Pô, pastor não é ideia de homem, irmãos. É ideia de Deus. Ele pôs líderes. Ele levantou homens para liderar, mulheres também. A gente vê que Deus usa assim. Deus usa quem Ele quer. Se alguém me perguntar, pastor, mulher pode ser pastora? Eu vou fazer uma outra pergunta para essa pessoa. Eu faço uma outra pergunta. Quem que está usando a pastora fulana que você está dizendo aí? Quem usa ela? Então, meus irmãos, nós vemos biblicamente que Deus levantou homens. Mas quem sou eu para falar que Deus não está usando mulheres aí para ganhar almas? Quem sou eu para dizer que não é Deus? Quem sou eu, meus irmãos? Né? Não, mas biblicamente, mas Deus, né? O importante, se ela está fazendo a obra de Deus com diligência, né, fazendo a obra de Deus como deve ser feito, com certeza Deus, né, vai abençoar essa pessoa, mesmo sendo do sexo feminino. Né? Agora, muitos, né, eu vejo aí muitos debates, né, mas não é de Deus, eu não entro em debate nenhum. Simplesmente uma pessoa me perguntar, fulano ali é pastora, e pode, irmão, existe pastora? Eu falo, irmão, quem está usando aquela pastora? Se você conhece ela, quem usa ela? Então, a pessoa, né, que se responda, né? Amém? Eu não entro nesse detalhe. Não estou aqui para criticar a mulher, não estou aqui para criticar o ministério, eu estou aqui para ensinar a verdade. Tem coisas, irmãos, que Deus faz além daquilo que nós entendemos. Deus não está preso numa caixinha, não. Tem que ser do jeito que eu quero. Deus tem que ser... Eu domino Deus. Não é assim, irmãos. Ele que é Senhor. Se Ele quer usar mulher, usa. Se Ele quer usar homem, Ele usa. Amém? A gente vê hoje, nos dias de hoje, quantas mulheres usadas por Deus. Ensinando. Olha, ensinando melhor do que homens. A gente vê mulheres, né, dirigindo o trabalho, que é uma bênção. Quem sou eu para falar, não, o diabo está usando, né? Misericórdia, que Deus me guarde. Quem sou eu para fazer isso? Eu devo olhar para mim mesmo. E um dia, lá na frente, quando nós estivermos diante de Deus, né, todos vão dar conta diante de Deus. Se tiver errado, se Deus condenar, amém? Eu como servo de Deus, como um pregoeiro da palavra de Deus, eu devo fazer o que Deus me manda. Devo dar o meu melhor, ensinar como estou ensinando aqui nesta tarde. Estamos falando de um dos mandamentos do Senhor, que é a Santa Ceia, que eu e você precisamos participar, irmãos. É mandamento do Senhor. Então, esses irmãos estavam excluindo aquelas pessoas do corpo de Cristo. Então, por isso que Paulo aqui vem tratar, né? Qualquer que comer ou beber. Então, se a pessoa, eu acredito que se a pessoa não estiver numa postura, né, entendendo como nós estamos diante de Deus, se nós participarmos da Santa Ceia sem entendermos, sem estar ali reconhecendo que nós somos o corpo de Cristo, por exemplo, participar da Santa Ceia com briga, divisão, dissensão, irmãos, isso é pecado. Por exemplo, participar da Santa Ceia com raiva do irmão, não olha no rosto do irmão, não vai com a cara do irmão, não conversa com o irmão, isso é pecado. A pessoa que está nesse estado, ela precisa consertar primeiro com a pessoa e para participar da Santa Ceia. Né? Então, quando tem motim, briga, contenda, discórdia, a gente não deve consertar primeiro um com o outro, porque somos membros um do outro, irmão. Somos corpo de Cristo. E hoje, infelizmente, toda a vida teve, né? Não só hoje. Tem pessoa que não vai com a cara do outro e toma ceia junto. Tem pessoa que está brigado um com o outro dentro da igreja e toma ceia. Isso está errado, está bebendo para a própria condenação. É nesse sentido. Entra nesse sentido. Se a pessoa não estiver bem com o corpo de Cristo, com a irmandade, se ela não, né, tiver com rixa, com briga, com intriga, não vai com a cara, não conversa, não aceita, eu não vou. Irmãos, está bebendo para a sua própria condenação. Porque nós devemos entender, compreender que somos membros um do outro. Jesus morreu por nós, devemos perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. E se não liberarmos, olha como é que é séria essa questão do perdão, irmãos.
Quando nós bebemos, participamos da Santa Ceia do Senhor, não perdoando o próximo, ou não perdoando os irmãos, ou não perdoando alguém que nos ofendeu, estamos pecando contra Deus. É pecado participar da Santa Ceia desse jeito. Olha o tanto que é sério. Até as nossas orações, né, até os nossos pedidos de perdão não é atendido diante de Deus. Porque se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Olha como é que é sério, irmãos. Olha como é que Paulo, olha só. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte dele, até que vem. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo de Cristo. Do corpo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Olha só. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois examine, deve fazer uma autoanálise. Olha só, isso é pessoal. Eu não posso julgar a sua vida. Você não pode julgar a minha. Eu devo fazer uma autoanálise, sincero. Olha só, examine-se, pois o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Olha só, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não discernindo a irmandade. Olha só que a briga, a contenda, a dissensão, grupinho, né? Às vezes tem um grupo agro que sim, de separação dentro da igreja, olha, tem pecado quando participa da Santa Ceia do Senhor. Eu tenho de discernir, eu tenho de saber que aqueles irmãos que talvez ali, que eu acho que não são igual a mim, mas eu tenho de considerar eles como o corpo de Cristo. Né? Jesus morreu por eles também. Por pessoas que não pensam igual eu. Por pessoas que são mais fracas do que eu. Jesus morreu por elas também. E eu tenho de discernir, são o corpo do Senhor. E eu faço parte desse mesmo corpo que vai morar nos céus. É sério isso aqui, irmãos. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que fala até de morte. Causa morte, irmãos. Causa morte se nós participarmos da Santa Ceia indignamente. Lógico, também sabemos, né, que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida. Devemos também fazer um autoexame. Como que está a nossa vida diante de Deus? Eu também não posso participar de qualquer jeito. Eu não posso participar da Santa Ceia fumando, no vício, mentindo, né, no adultério, fazendo, né, coisas erradas. É errado também. Bebe para a própria condenação. Não discernindo o sacrifício de Cristo. Então é sério, irmãos. É um mandamento do Senhor, né, que precisamos participar. O Senhor nos incentiva, o Senhor nos manda participar. Mas não é de qualquer jeito. Se a gente olhar para a igreja de Corinto aqui, havia dissensão na ceia do Senhor. Paulo condenou piamente, nisso porém que vos digo, que não vos louvo, porque quando ajuntais, não é para o melhor, senão para o pior. Se está tendo dissensão, separação, julgamento entre os irmãos, estão ajuntando para pior. Olha só que situação, quando a briga, a dissensão, a divisão, a grupinho, não vou com a cara e não aceito o irmão como do jeito que ele é, porque temos diferenças, irmãos. Muitas pessoas querem que a gente seja igual a ela. Nunca vai ser isso. Até no grupo dos apóstolos de Jesus, cada um era de uma maneira. Cada um você pode ver que Pedro era afoito, qualquer coisa, Pedro já falava até demais. Né? Pedro, qualquer coisa, né, tinha hora que ele dava umas, como se diz, umas notas fora, porque era muito afoito. No mesmo instante que Jesus falou que quem era o Cristo, que era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí ele falou, quem te revelou foi o Pai, não foi carne nem sangue. De repente, o diabo usa a boca dele. O Senhor começa a falar que precisava de passar pela crucificação. Pedro vai e fala, não, Senhor, chamou ele num cantinho, tenha dó de ti mesmo. Você não passa por isso de maneira nenhuma. Para trás de mim, Satanás. No mesmo instante que Deus revelou para ele que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, no mesmo instante Satanás usou a boca dele. Olha o tanto que temos que vigiar. Olha o tanto que temos que vigiar. No mesmo instante,
Um minuto depois, o diabo já estava usando ele. Usando a boca dele. O próprio Jesus, para trás de mim, Satanás. Então é assim. Então, meus irmãos, são 2 mandamentos. Você que não participa da Santa Ceia porque você não pode ir na igreja, vê se você se afilia ou congrega em algum lugar, que os obreiros, o presbítero, pastores, evangelistas venham trazer a ceia para você. Talvez você faz anos que não participa da ceia. Por isso que é importante nós estarmos numa igreja que leva a sério a palavra de Deus, que cuida dos membros. O pastor foi chamado para cuidar das ovelhas, não é para ficar rico no lombo das ovelhas, não. O pastor foi chamado por Deus para cuidar das ovelhas. O verdadeiro pastor cuida. Né? O verdadeiro pastor vai na casa dos doentes, leva a Santa Ceia, ora com a pessoa, vai nos lugares mais longínquos, talvez a pessoa não tenha jeito de ir, ele pega a motinha dele, o carrinho dele, vai lá, ele é para isso, pastor é para isso. Né? Então, por isso que é importante, irmãos, a gente congregar numa igreja que leva a sério a palavra de Deus, que ama verdadeiros irmãos, que tem compromisso com a palavra. Né? Muitos, infelizmente, nos dias de hoje, só está de olho na lã e na carne da ovelha. Não quer ter cuidado. Isso não é pastor. De jeito nenhum, ele é lobo disfarçado. O verdadeiro pastor, ele cuida. Ele vai atrás, ele liga, ele quer saber, está doente, ele vai lá, ora, unge a pessoa. Está passando necessidade, ele pega uma cesta básica ali da igreja, leva para... Isso é o serviço do pastor, dos obreiros, da igreja. Às vezes o pastor não tem tempo, mas tem alguém na área social que faça isso. Tem obreiros, é para isso. Nós obreiros é para isso. Se alguém está precisando de uma visita, de uma oração com unção, de uma cesta básica, é assim, vai. Precisar pagar uma conta de água, junta os irmãos, paga. Precisa pagar uma conta de força, junta lá os irmãos, paga. É assim que isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. E aqui nesse contexto, a gente vê que Paulo está condenando os irmãos porque eles estavam participando da ceia, mas com contenda, não discernindo o corpo do Senhor, não aceitando aqueles que não estavam, vamos dizer, no mesmo patamar deles, eles não estavam aceitando eles como o corpo de Cristo. Aí vem Paulo corrigindo essa ideia. Não, espera uns aos outros, né? Vamos esperar uns aos outros, para todos comer junto, porque verdadeiramente era uma refeição. E uns comiam primeiro embriagado, que comia e bebia demais, os outros ficavam com fome. Não tinha para eles. Isso que a festa, isso sendo a festa de amor, hein? Que eles usavam no mesmo dia ou na mesma hora para a ceia do Senhor. Que ceia é essa? Que amor é esse? Que comunhão é essa? Então devemos examinar-nos. Examinar a nós mesmos e sabermos que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e vos ajude. Qualquer dúvida estamos aí para esclarecer para os irmãos. E está aqui o caderno de oração, a qual vocês enviam os pedidos. A nossa irmã Débora Pimentel anota. Olha aqui. E nós oramos, intercedemos a Deus em favor de todos os pedidos. Tem muitos nomes. E aqui no final põe os nomes separados e ali os pedidos. São milhares, centenas de nomes, irmãos. É muito nome que tem aqui. Nós anotamos tudo direitinho e oramos e apresentamos diante a Deus. Vamos orar nesta tarde? Vamos fazer a oração da fé? Acreditando que o Senhor está falando conosco. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nesta tarde de oração, nesta segunda-feira, 17 de março, estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, Pai. Quero agradecer ao Senhor por este privilégio de mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor. Hoje falamos sobre a Santa Ceia do Senhor, que tinha problemas ali quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios. Tinha algo ali para resolver, que eles estavam participando, meu Deus, e não tinha reconhecimento, ou eles não estavam discernindo o corpo do Senhor. Paulo até mesmo falou, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, Senhor, é um mandamento sério, a Santa Ceia, que devemos fazer, como o batismo, como a Santa Ceia, devemos fazer para que toda justiça seja cumprida. Que nos ajuda, Pai, a nós participarmos da Santa Ceia com entendimento, trazendo à memória o sacrifício de Cristo, que nos tirou, Pai, de uma vida totalmente longe de Deus
e nos trouxe para a presença de Deus. Se não fosse esse sacrifício, estávamos perdidos. Deus, que nós possamos cada dia, Pai, estarmos à disposição do Espírito Santo, fazer a Tua vontade, amar uns aos outros, não por palavra, mas por obras. Nos ajuda a viver o Evangelho, Pai. Nos ajuda a viver a Tua palavra. Visita o Teu povo nesta tarde, dando saúde, dando graça, dando livramento, abençoando, curando, salvando. Eu apresento esse caderno onde tem centenas de nomes, Pai. Centenas de pedidos de oração. Eu lhe peço, Pai, visita cada nome. Visita cada pedido, Pai. Visita cada um que faz parte do nosso trabalho de oração, que deixou os seus pedidos. Deus vai de encontro. Meu Pai, visita este irmão, esta irmã. Visita o teu povo nesta tarde. Que seja uma tarde de cura, de salvação, de milagres. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Pai, que nós possamos estar unidos numa mesma fé, crendo no poder de Deus. Meu Pai, aguardando esse momento tão maravilhoso que é a volta de Jesus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos todos os pedidos, todos os nomes que foram passados para nós. Pai, nos dá uma tarde abençoada, uma semana abençoada, que a presença do Senhor esteja conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Você toma posse da tua vitória, da tua bênção? Então receba a tua vitória, a tua bênção em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar à meia-noite, às 0 horas, se o Senhor permitir. Às 0 horas estaremos aqui novamente, na oração da madrugada. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz, em nome de Jesus.